Nessa aula, então, nós vamos dar continuidade às duas aulas anteriores e vamos falar da programação por metas. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a geração de soluções não inferiores e agora a gente vai para um outro método de resolução da programação multiobjetivo, que é a programação por metas. Então, essa programação ela foi desenvolvida na década de 60 e ela transforma os objetivos em restrições de metas que devem ser alcançadas. Então, se nós tínhamos um problema onde eu queria maximizar o lucro, eu colocava que eu simplesmente queria maximizar o lucro, ou minimizar o custo de plantio, ou maximizar a minha produção anual. Quando nós transformamos esses objetivos em restrições de metas, agora eu defino o valor do lucro que eu quero alcançar, o valor do custo que eu quero alcançar e o quanto de madeira que eu quero colher. Então, nesses casos das restrições de metas, eu preciso de uma definição explícita do valor da meta. Então, eu não quero mais maximizar o valor do lucro. Eu quero alcançar um determinado valor para o lucro. E essa estrutura de restrições de metas, eu posso tratá-las com pesos ou com prioridades. Inicialmente, nós vamos fazer com pesos iguais a 1, ou seja, todas as restrições de metas têm o mesmo peso. Depois, nós vamos adicionar pesos diferentes. E, por fim, que é tema da nossa próxima aula, nós vamos tratar essas restrições de metas com prioridades. Então, anteriormente, nós tínhamos uma função objetivo, que era maximizar ou minimizar um determinado valor. Aliás, maximizar ou minimizar uma função objetivo e eu não sabia o valor que eu iria alcançar. Quando a gente define explicitamente o valor da meta, eu tenho que definir então qual o valor que eu quero alcançar. Então, se a minha primeira meta é uma receita de 60 mil, eu não vou mais tratá-la como maximizar ou minimizar Z. Eu vou tratá-la como um valor igual a 60 mil. Então, esse valor da equação tem que ser igual a 60 mil. Esse valor da equação, então, é igual a G1, que vai ser a minha meta. Então, os 60 mil eu estou transformando em G1, que vai significar a minha primeira meta. E aí, se eu pegar o valor da função e diminuir do valor da meta, eu vou ter então o meu desvio em relação à meta. Então, o meu desvio em relação à meta vai ser o meu valor calculado menos a meta que eu estipulei anteriormente. Vamos pegar um exemplo agora, cuja meta é um volume de 14 mil metros cúbicos. Não vou mais considerar a estrutura de maximizar e minimizar Z. Isso aqui vai ser igual a 14 mil. Então eu tenho que 14 mil é igual à minha equação. Então eu quero que a minha equação seja igual, o valor da minha equação seja de 14 mil. 14 mil então vai ser o meu G2, que é a minha segunda meta. E aí eu posso calcular o desvio em relação à meta, que vai ser o meu D2, que é o valor calculado pelo modelo menos o valor da minha meta. Então, para uma meta qualquer, eu vou transformar então maximizar ou minimizar no próprio valor da meta, no caso V. Com isso, eu defino que V sendo a minha meta PK, e aí eu calculo o desvio. Então, para qualquer restrição de meta, o meu desvio dk vai ser o valor calculado menos o valor da meta. Então, para um problema onde eu tenho essas três metas, sendo a última meta uma meta genérica, eu quero minimizar a soma dos desvios em relação às metas. Ou seja, eu quero que os desvios em relação a cada uma das metas sejam o menor possível. Se eu tiver alguma prioridade ou alguma importância maior para uma determinada meta, eu faço uma soma ponderada pelo peso dessa meta, que seria o valor de WK.
Aí, considerando a nossa estrutura inicial, eu teria W1 vezes o desvio 1, W2 vezes o desvio 2, até WK vezes o desvio K. Se eu não quiser trabalhar com a soma ponderada, ou se eu não quiser pesos diferentes, eu coloco 1 para todos. E aí eu volto na situação anterior, que é simplesmente a soma dos desvios em relação às metas. Agora vamos analisar a minha função objetiva. Eu quero minimizar, então, a soma dos desvios em relação às metas. O meu WK vai ser o meu coeficiente e o meu DK vai ser a minha variável de decisão. Ou seja, eu vou ter no final o valor do meu desvio em relação a cada meta. Só que, se eu pegar uma meta qualquer, se o valor da minha equação for maior que a meta, então meu desvio vai ser maior que zero e ele vai ser positivo. Se o valor da minha equação for menor que a meta, então meu desvio vai ser menor que zero, por consequência vai ser negativo. Só que eu tenho uma restrição de não negatividade quando eu uso programação linear. Então eu vou precisar fazer uma transformação. Ao invés de utilizar o valor positivo ou negativo dos desvios, eu vou usar o valor em módulo. Então, eu vou ter que a minha variável dk positivo vai ser um módulo de dk quando dk for maior que zero. Eu vou ter o dk negativo quando o módulo de dk for aplicado a dk menor que zero. Com isso, agora a gente muda a função objetivo. Ela passa a ser minimizar o somatório dos desvios, tanto positivos quanto negativos, considerando que dk mais é o módulo de dk e dk menos é o módulo de dk quando dk é negativo. Agora vamos analisar a minha equação que representa uma meta, ou que calcula o desvio em relação à meta. Se eu rearranjar a minha primeira equação, eu vou ficar com o valor que é calculado, negativo, mais o valor do desvio, igual a menos o valor da meta, multiplicado por menos 1. E agora eu tenho que esse valor do desvio é o somatório do desvio positivo com o desvio negativo. Se o meu desvio positivo é o módulo de dk quando dk é maior que zero e o desvio negativo é o módulo de dk quando ele é menor que zero, o que eu vou fazer é considerar que dk vai ser dk positivo menos o dk negativo. Então, um menos o outro. E aí eu substituo essa expressão na expressão anterior. Então, o meu valor calculado, né, do coeficiente vezes x, menos o valor do desvio, que vai ser o dk positivo menos o dk negativo, vai ser igual ao valor da meta. Então, a minha restrição de meta ela pode ser reescrita dessa maneira, onde na minha restrição de meta, dk positivo vai receber o sinal menos na frente e o dk negativo vai receber o sinal mais na frente. Então, o meu modelo geral vai ser a minimização da soma ponderada dos desvios positivos e negativos, sujeitos às restrições de meta e sujeitos às restrições que nós chamamos de restrições físicas, que são as restrições que nós já utilizamos lá na programação linear tradicional. Onde a minha variável x ela vai ter que ser maior ou igual a zero, e os meus desvios positivo e negativo também tem que ser maiores ou iguais a zero, uma vez que nós estamos utilizando-os em módulo, para todo i e para todo k. Então vamos pegar um exemplo de uma floresta com área total de 60 hectares, com um horizonte de planejamento de 3 períodos de 10 anos e 4 alternativas de manejo. Então a primeira alternativa é fazer um desbaste no primeiro período, a segunda um desbaste no segundo período, a terceira um corte raso no terceiro período, e a quarta opção é não fazer nada com essa floresta.
Então, para cada uma dessas opções, eu tenho uma colheita realizada, no caso da opção 1, da opção 2, da opção 3. Na opção 4 eu não faço colheita. Em cada uma dessas colheitas eu vou estar produzindo um determinado volume e eu vou ter uma renda em cada um desses períodos, exceto na opção 4 que eu não vou ter renda nenhuma. Então, os meus objetivos desse problema são ter uma receita de 60 mil em cada período, né? Em cada um dos meus períodos eu tenho uma receita de 60 mil, e quero que no inventário final tenha um valor de 14 mil metros cúbicos. Ou seja, eu quero obter uma determinada renda e obter um determinado valor no inventário final. Então eu tenho uma meta de 60 mil para cada período, ou seja, eu tenho 3 metas então, e tenho uma outra meta que é chegar ao final com 14 mil metros cúbicos. Então, se nós transformarmos esse problema em um modelo matemático para programação por metas, nós vamos ter que minimizar o somatório dos desvios, né? O desvio negativo mais o positivo do período 1, o negativo mais o positivo do período 2, o negativo mais o positivo do período 3 e o negativo mais o positivo relacionado à meta de inventário final. É o desvio do estoque. Então nós vamos ter a primeira restrição para a meta no período 1. Então eu tenho o valor da receita obtida em cada um desses períodos, mais o desvio negativo menos o desvio positivo, iguais a 60 mil. A mesma situação para o segundo período e para o terceiro período, mudando os coeficientes. E tem uma restrição de estoque ao final do horizonte de planejamento, que é a quantidade de madeira que vai me sobrar lá, mais o desvio negativo, menos o desvio positivo, e isso tem que ser igual a 14 mil metros cúbicos. E aí nós temos uma restrição de área disponível, que é 60 hectares. Então, se eu optar por fazer todo o meu planejamento considerando a alternativa 1, x1 vai ter que ser igual a 60, x2, x3 e x4, que são as áreas que eu vou aplicar em cada uma das outras alternativas, vão ter que ser iguais a zero. Então, se nós jogarmos esse problema no Lingo e resolvermos, a gente vai ter que as variáveis de desvio do período 1, do período 2 e do período 3 são iguais a zero. Eu vou ter um desvio positivo em relação ao estoque. Ou seja, o meu estoque que eu queria manter em 14 mil ficou com 16.119 no final do horizonte de planejamento. Como aqui eu não coloquei nenhum peso para nenhuma das metas, a gente chegou nessa solução. Mas eu posso acrescentar um peso, por exemplo, de 30 para o desvio em relação ao valor de estoque. Então, esse desvio tem um peso 30 e os outros desvios têm um peso 1. Ou seja, eu estou priorizando ou dando maior peso para as metas relacionadas com o estoque. Não vou mudar mais nada no meu modelo matemático. Vou indicar então que eu tenho pesos diferentes. E agora o que aconteceu? Como esse peso do desvio para o estoque é maior, ele foi zerado. Porque ele teve um peso maior, então o modelo entendeu que ele causaria mais problemas na hora de minimizar a soma dos desvios. E aí o que aconteceu foi que houve um desvio positivo no primeiro período em relação ao valor que eu queria de retorno. Então, eu queria 60 mil, tive um retorno de 107.095, com um desvio então de 47.095. Então, quando a gente tem pesos iguais a 1, a gente vai ter uma situação. Quando nós temos peso 30, por exemplo, para o estoque final, nós vamos ter outra situação. Essa definição dos pesos é feita de maneira subjetiva, porque pela pessoa responsável pelo gerenciamento da floresta. Então, esses pesos, eles têm que ser estimados de maneira que a maior parte dos objetivos seja satisfeito, senão não faz sentido tratar os outros objetivos como metas.
a programação por metas, ela facilita a incorporação das preferências do manejador. Então, essa questão de definição dos pesos. Só que aí eu tenho um problema de subjetividade. E aí é interessante que a gente trabalhe com análise hierárquica de processos. Para o caso que a gente acabou de tratar, a gente chama de programação por metas ponderadas. Uma outra maneira de colocar a preferência do manejador na programação por metas é a programação por metas com priorização, que é o tema da nossa próxima aula.